Nós temos uma atmosfera aqui essa tarde. Nós temos aqui um ambiente onde tudo é possível. Coisas que vão acordar dentro de você essa tarde. Essa é uma tarde de ativação. Há coisas dentro de você que estavam dormindo. Há dons que vão emergir, vir. Uma graça especial vai caminhar com você agora. Você vai ver a vida com outros olhos. Você vai perceber o mundo com um olhar mais específico, mais dinâmico, mais cirúrgico. Você vai ver o que não via antes. Discernir atmosferas, ambientes e pessoas. Deus está te dando ferramentas essa tarde. Anjos estão aqui ministrando a nós, e eles estão liberando hoje acessórios e armaduras, espadas e martelos. Há uma graça especial nesse lugar. Para um tempo de ativação como este, é que Deus lhe chamou para esse evento. A atmosfera está pronta para dizer a palavra. Quando o Espírito de Deus se move, é hora de dizer a palavra. Depois que o Espírito se moveu, disse: Deus haja. Abraço gostoso na pessoa do seu lado. Diga para ele: essa será uma tarde incrível. Fala para ele: que bom que você veio. Parabéns pelo trabalho, viu? Tome seu assento. Obrigado outra vez pelo convite, pastor Nini, esposa, Rodrigo. Eu sou apostolicamente raiz, não de título. Na verdade, um título não define um homem define um título. Não é seu nome que define você, é você que define seu nome. E o apostólico é mal entendido. Eu recebi um apóstolo desses lá em casa, com seus 80 anos, com a jornada numa estrada, e eu respeito a estrada, a experiência é caminho andado. Você não pode levar ninguém até onde você nunca foi. Por isso desconfio desses treinamentos por aí, desses coaches. Eu celebro alguns deles, mas enfim, não quero polemizar. Já polemizei. E eu tive horas de conversa com esse apóstolo. Ele me chamou para pregar. Olha a confusão que eu me meti, para 3.000 apóstolos em novembro agora em Dallas. Eu vou falar para 3.000 apóstolos do mundo todo. Tudo porque ele me fez uma pergunta: o que é um apóstolo, ou o que é o apostólico? Eu vou fazer um breve resumo do que eu falei para ele.
para você nessa mensagem hoje. Mas eu quero dizer primeiro que nós estamos em 2024. 24 são 2 vezes 12 mais 12, né? E 12 é o número dos apóstolos, 12 é o número dos patriarcas, 12 é o número das portas da cidade. E 12 sempre se marcou como um número apostólico. Então nós temos 2 vezes 12, 12 mais 12 em 2024. Especialmente isso fala comigo sobre a conferência global desse ano, que é a primeira edição de outros 12 anos, e tem uma carga profética sobre isso. E eu tenho dito desde o final do ano passado algumas palavras sobre esse ano, e elas vão se cumprir. Nesse ano apostólico, ou duplamente apostólico, Deus vai te dar conexões com pessoas. Já me deu essa conexão esse ano com o apóstolo Kelly. As histórias dele são impublicáveis. É incrível você sentar com alguém que você depois você fala, que tempo, que atmosfera, que compartilhamento, porque é uma mesa onde você desenvolve uma relação mais profunda. E eu sinto uma palavra para vocês hoje. Deus quer levantar um povo apostólico. O meu chamado é desenvolver um povo apostólico. Estava compartilhando na mesa hoje que minhas mensagens viraram reportagem de jornal, de grandes veículos. O que a gente fala ecoa, reverbera, as pessoas ouvem. Isso tudo por conta de uma razão. Nós fomos vocacionados apostolicamente para criar um movimento. É mais do que uma igreja, é um movimento. É um movimento de muitas igrejas. E para que você cumpra o seu chamado, você precisa se ligar às pessoas do seu destino e se desconectar das pessoas que não têm nada a ver com o seu destino. E nesse caso, nunca é o seu casamento. Não pense que eu vou assinar embaixo das suas confusões. Porque eu sou observador, eu passo e vejo as coisas. Eu estava vendo no aeroporto e estava lá escrito: o talento pode ganhar um jogo, mas somente uma equipe vai ganhar um campeonato. E eu estava aqui observando a equipe de vocês, que incrível equipe vocês têm, Nini, essa conexão. Eu não sei de perto, mais profundo, não convivo com vocês no dia a dia, mas eu quero dar uma salva de palmas para essa liderança. Eu viajo o Brasil, eu viajo o mundo todo. 2 semanas eu estava na Turquia, 2 semanas eu estava nos Estados Unidos, e eu consigo discernir atmosferas. Essa é a minha praia. Eu não conheço ambientes senão pelo Espírito, eu não conheço pessoas senão pelo Espírito. Paulo disse: eu não conheço nenhum homem segundo a carne. E conhecer pessoas pelo Espírito é conseguir discernir seus motivos, suas razões. O Espírito é o motivo de alguém. E eu quero liberar uma primeira palavra aqui sobre conexões para vocês hoje. Quantos solteiros precisam de uma conexão apostólica aqui hoje? Levanta a mão. Se não levantar a mão, vai ficar encalhado. Vai, levanta a mão rapidinho. Eu libero essa conexão sobre sua vida, irmão, em nome. E agora ficou pentecostal o ambiente, agora está incendiado agora. Em nome de Jesus. Eu libero essa conexão apostólica. Uma maneira fácil de evangelizar essa pessoa aí é chamá-la para ir para o mundo inteiro fazer missões. Tem umas cantadas assim interessantes. Não aquela "eu sonhei com você, casando com você", isso é forçação de barra.
mas do tipo assim, meu coração é tão grande que mora o Espírito Santo, ainda cabe você. Vem morar perto do Espírito Santo. Conexões são chaves que abrem portas. Você está a 4, 5 relacionamentos do presidente americano. Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o presidente americano. Enfim, você está a 4, 5 relacionamentos de qualquer pessoa nesse planeta. Relacionamentos são chaves poderosas, porque Deus colocou nos outros o que você precisa receber. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. A segunda palavra que eu quero te dar sobre esse ano de 2024 é sobre finanças apostólicas. Finanças apostólicas não significa esbanjar ou ostentar. Não é nada disso. Significa ter todo o dinheiro, tudo o que você precisa para cumprir a sua missão na vida. Se a minha missão na vida é comprar o Estádio Nacional de Brasília, eu vou comprá-lo. Você está incrédulo. Você acha que essa não é a minha missão na vida? Talvez não. Mas eu estou dizendo que qualquer coisa que Deus me chamou para fazer, ainda que custe alguns bilhões de dólares, eu vou ter esse dinheiro para cumprir o que Deus me vocacionou para fazer. Não, eu estou falando de mim, então talvez você vai ficar mais empolgado se eu falar de você. Você vai ter todo o dinheiro que você precisa para cumprir a missão que Deus te deu nessa vida. Uns 30 e poucos anos atrás, quando a gente começa a falar de 30 e poucos anos, a gente descobre que a gente está ficando velho, né? Eu ouvi o Kjell Schwerberg, que era um pregador sueco, ordenando que o dinheiro que foi roubado do Brasil desde a sua criação voltasse para a nação. Eu fiquei tão chocado com aquilo. E ele começou a repreender o espírito era naquela época do Sarney, né? Começou a orar contra o espírito do devorador no dinheiro, e um demônio manifestou numa pessoa. Era tão, materializou a opressão em alguém. Nós podemos ordenar assim, nós temos, isso é apostólico. Apostólico raiz é dar ordem ao vento, à tempestade, é dizer à figueira, é dizer aos montes que eles se ergam, se lancem. Apostólico raiz, apostólico não de nome, mas de fato, é um exercício de autoridade. E Deus está abrindo caminho para que o dinheiro chegue até você. Deus vai liberar parceiros para financiar seus sonhos. Você vai ter ideias incríveis e Deus vai colocar pessoas do seu lado para poder fazer com que isso se concretize. Em negócios, não simplesmente para você ganhar dinheiro, porque quando você ganha dinheiro e não tem o que fazer com esse dinheiro, você constrói bezerros de ouro. Foi isso que o povo fez, saiu com ouro do Egito, saquearam o Egito, aí pegaram o ouro e foram lá e fizeram um bezerro. Ei, arrume um propósito para o seu dinheiro. Eu cheguei para uma das pessoas mais ricas de Brasília e falei: eu quero ajudar você a gastar seu dinheiro. Nós precisamos ajudar as pessoas. Como é que nós vamos fazer? Ele disse: não, já tive fome, tenho medo de ficar pobre. Esse é o pobre. O pobre é o que tem medo de ficar pobre, de perder tudo. Eu ainda estou nesse trabalho, irmão. Ora comigo, porque eu vou vencer essa chave, virar essa chave com esse moço. Ele tem tanto dinheiro, que ele não tem como gastar o dinheiro que tem na vida, que ele tem, nem se ele jogasse o dinheiro fora. Mas briga por R$5, por R$10. É incrível. Quando John D. Rockefeller morreu, o pessoal perguntou: quanto que Rockefeller deixou? Estava no New York Times, estava no Washington Post. Aí chegou o contador dele e disse: Rockefeller deixou tudo, não levou nada. Na verdade, ele só levou o bem que fez para os outros. Esse foi o depósito dele para a eternidade. Quantos estão comigo? Diga: finanças apostólicas. E a terceira coisa que eu quero falar com você nessa introdução é
energia apostólica. Eu sou um garotinho de 56 anos daqui a alguns dias. Eu não pareço, obviamente, mas eu confesso a você que eu estou caminhando para entender-me e respeitar-me, para ser mais criativo do que quando eu tinha 30 e poucos. Hoje eu entendo melhor quem eu sou e me disciplino melhor. Eu era um estúpido, eu jejuava sem água, porque eu achava muito espiritual. Eu não tinha mestres e professores para me ensinar as coisas. Na verdade, a gente não tinha esse tanto de livro que a gente tem. Quando eu comecei a jornada, eu tive que escrever um livro sobre jejum, porque não tinha livro no mercado. E eu fui parar no hospital algumas vezes por causa de jejum mal feito. E o que eu estou querendo dizer é que eu também não dormia. Eu fazia vigília à noite, passava todo o resto do dia cansado. E hoje eu estou mais produtivo do que fui produtivo em muitos tempos da minha vida. Eu saí de casa hoje 3:30 da manhã. E meia hora eu ressuscitei ali, que eu estava quase morto. Mas eu também usei um cafezinho ali que tinha porção dupla. E o que acontece? Você precisa de força e energia e saúde para cumprir sua missão, e você precisa viver o suficiente para isso. Você precisa viver o tempo que for necessário para que a sua missão seja executada, porque tem um fatalismo dentro da igreja, que é paganismo. Você não tem uma hora para morrer, no sentido de que Deus colocou aquele dia para você morrer. A Bíblia fala que a sabedoria vai prolongar os seus dias. Jesus ressuscitou mortos, porque nem todos morrem na hora que deviam morrer. Quantos estão comigo aqui hoje? A sua sabedoria vai dar a você a habilidade de viver bem e viver longamente. A Bíblia diz: queres viver para ver o bem muitos anos? Aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente, porque certamente você vai viver com dores e vai viver menos. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Quer dizer então que meus dias podem ser prolongados. Quantos estão me entendendo aqui o meu princípio? Então eu acho que já dei base suficiente bíblica para mostrar a você que Deus quer que você tenha uma vida abundante, mas essa vida exige de você uma atitude, e Deus está forjando um povo apostólico. Não é um povo consumidor que vem para a igreja simplesmente para achar que nós somos um mercado onde você pega um produto. Obviamente que nesse ambiente onde Deus se manifesta, a riqueza está presente, os milagres estão presentes, os anjos, os poderes do mundo vindouro estão ali, mas nós estamos olhando para a sua face, e o que vem das suas mãos é resultado do nosso relacionamento com Ele. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí, por favor. Então eu quero dizer a você que nós estamos num tempo apostólico, nós estamos numa reforma apostólica. Deus está levantando um povo apostólico. E diz a Bíblia, e agora começa a minha mensagem, depois dessa introdução: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Fala para o seu irmão aí, dá um empurrãozinho nele assim, gentil, e fala: sobe para aqui. Aqui não pode empurrar não, né? Não, a mulher é brava, eu sei que é. Então um toquezinho assim: sobe para aqui, vamos lá. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe, o reino espiritual é uma conexão mais forte do que qualquer coisa que nós possamos ver e experimentar. E antes de existir um smartphone, isso é uma coisa nova, smartphone, Deus falava ao espírito do homem pela atividade do seu espírito. Então nós temos aqui uma conexão, você pode conectar-se à rede aqui do Wi-Fi local, tudo é interconectado, os pensamentos são conectados. No mundo espiritual você não abre a boca para falar, você conversa,
Mas essa é outra coisa que eu não posso falar hoje aqui. Eu já estou avançando demais o sinal. Então, Atos capítulo 9, vai dizer que, enquanto meditava em Damasco, o Senhor chamou Ananias numa visão. O Senhor lhe disse: ei Ananias, eu quero que você vá na casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando, e eu ouvi a oração dele e estou mandando você como resposta. Quantos querem ser a resposta da oração de alguém aqui hoje? Ei, tem alguém orando e Deus vai enviar você como resposta, e quando você orar, Deus já tem as pessoas que Ele vai enviar até você como resposta às suas orações. Em uma visão, esse Saulo de Tarso, viu você entrar, Ananias, ele viu você entrar e impor-lhes as mãos para restaurar a sua visão. Eu amo o tempo verbal desse texto. Ele viu. O futuro já era uma coisa concreta, consumada, já tinha acontecido, porque Deus trabalha do futuro para o passado. Ele lhe dá uma promessa, então Ele vai até o futuro, traz aquilo que você precisa, para pegar na mão e te levar até onde Ele tem que te levar. Eu acho que você não entendeu nada. Quando Deus te dá uma palavra, Ele vai no futuro e Ele traz o que você precisa do futuro, pega na sua mão para te levar até esse futuro. Ei, Deus quer levar você até o seu futuro. Lembra de José? Deus lhe deu uma visão, é o retrato do futuro de José. Qual é o retrato do futuro? Ele está ali com os molhos dos irmãos se prostrando diante dele. Ele está com sol, lua e estrela se prostrando diante dele. Este é o retrato de José. Então, se José soubesse o caminho que ele ia ter que fazer para chegar até lá, talvez ele tinha desistido antes de começar. Um silêncio aqui hoje. Eu não faria assim. Se fosse eu que fosse falar para Ananias essa notícia, eu ia dizer assim: ei, Ananias, é o seguinte, tem uma tarefa para você e é um pouco estranha, mas quero que você vá até esse notório terrorista religioso chamado Saulo. Você o conhece, ele é o cara que você está evitando, e ele precisa se encontrar com você, e você precisa orar por ele. Esses dias eu sonhei que eu estava discipulando um cara no Brasil, que alguns acham que é o cara mais perigoso da nação. Ainda bem que isso é tão subjetivo que ninguém vai saber quem é. E eu estava aconselhando ele, tentando livrar ele das confusões que ele tinha se metido. Meu coração cheio de compaixão, falando com ele, tentando arrumar um caminho para livrar ele da colheita. A colheita, porque a colheita é sempre obrigatória, a não ser que haja uma curva no algoritmo. Aprendeu o algoritmo hoje? Quando você entra na presença de Deus, você está nessa zona Wi-Fi. Então você tem acesso a tanta coisa. Eu fico super ativado. A presença de Deus desperta a minha nobreza. De repente uma coisa mais, eu fico grande. Algo dentro de mim, eu começo a sonhar. As grandes ideias da minha vida eu tive quando eu vi a presença de Deus manifesta. Porque essa é uma das orações que eu mais uso. É a oração de ficar de silêncio, dobrado, simplesmente esperando uma conexão. Aleluia. E nesse caminho você vai limpar seu coração, sabe? Porque essa conexão exige pureza de mãos e pureza de coração. Você lembra, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para os puros de coração, existe uma frequência. Esse processo de limpar o coração do resíduo exige um quebrantamento, e o quebrantamento é a grande ferramenta de todo homem poderoso. Quanto mais quebrantado, mais. A pessoa mais poderosa dessa sala é a pessoa mais quebrantada, porque é um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Eu, o Senhor, habito num alto e sublime trono, mas habito também com um quebrantado e contrito de espírito. Deus se sente tão à vontade de estar no meio de pessoas humildes. E pessoa humilde não é pessoa pobre.
Se engana quem diz: olha lá, tão humilde, porque não tem dinheiro. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade, a prova da humildade é o sucesso. É quando você conquistou, tem direito, e você não mostra, não exibe, não ostenta. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí. Deus se sente tão à vontade de estar no meio de gente quebrantada. Então muitos de nós entramos nessa zona e nos vem imagens, sons, sentimentos, até cheiros, odores. O inimigo tenta fazer você entrar na frequência dele e estabelecer uma conexão com você. Ele tenta atravessar linha cruzada, ou um spam. É como um cavalo de Troia, que ele manda para dentro do seu sistema, e tenta te controlar por dentro. Ele invadiu o seu sistema com um pensamento, com um sentimento, com uma ideia, e você começa a acreditar numa mentira. Diz a Bíblia: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Veja essas duas palavras que são a mesma palavra: veio e vim. O ladrão veio, eu vim. É a mesma palavra com o mesmo significado. Uma negociação, é uma permissão. O inimigo está pedindo permissão para você, para fazer uma coisa ruim, e ele está falando que isso é vontade de Deus. Isso é um trójano, isso é um vírus. Você precisa passar o firewall, você precisa limpar o seu sistema de tantos enganos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo a obediência de Cristo. E uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda desobediência. O que Paulo está falando é que existe uma guerra entre as suas duas orelhas. Tudo bem aí com você? No seu sistema de crenças estão as sementes para um futuro glorioso, ou para um divórcio, ou para uma depressão, ou para um medo, uma vida na defensiva. Pensamentos que são abrigados, e que vem, o ladrão veio. E como é que ele vem? Ele é um anjo. Lembra o que um anjo faz? Um anjo, ele dá mensagens, ele é um mensageiro. Malak, ou ângelos, é a mesma coisa, quer dizer mensageiro. Satanás, os seus anjos caídos, estão mandando mensagens para você, e você não pode abrigar essas mensagens, você tem que filtrar essas mensagens, você não pode abraçar essa ideia. O diabo está tentando te convencer de algo, e quando ele não convence durante o dia, ele te dá um sonho. Acredite, Satanás também se infiltra em sonhos. E se você tem coisas mal resolvidas, essas coisas sempre vão aparecer saindo quando você dorme. Histórias não terminadas sempre vão buscar um fim. Por isso que a história não está terminada. Até que você termine, você vai sonhar com isso. Então vem um medo, um desespero, uma mensagem clara. Agora voltemos para Atos dos Apóstolos, que eu só estou começando. Vou falar para você, irmão, o bispo só está começando. Não, você não falou não. Pensa que eu não estou vendo? Lá em Brasília eu jogo o microfone na cabeça. Agora eu vou mandar o iPad. Você segura? Deus foi até Saulo e lhe deu uma visão antecipadamente de um encontro com Ananias. Saulo está vendo o futuro. Deus colocou o rosto de Ananias no futuro. Depois foi para o presente e disse a Ananias como chegar até onde o seu rosto estava. José, Ananias, Deus tem uma visão para você no futuro, e então volta ao passado para encontrar você onde você está e levá-lo onde deseja lhe levar. E a profecia é simplesmente uma viagem no tempo, onde você tem um vislumbre do que Deus quer fazer. Eu já me vi no futuro. Mas esse tipo de conexão exige alinhamento. E Deus fez uma conexão apostólica entre Paulo e Ananias. Entenda, Ananias tinha unção para fazer Paulo voltar a enxergar e começar seu ministério, e Saulo viu o futuro, e Ananias ouviu a voz da orientação divina. Agora o apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era o fariseu Paulo, o doutor da lei, o escriba, vai ter que aceitar a imposição de mãos de um Ananias que não sabe de quem é. Ananias da Silva, Ananias de Souza, Ananias alguma coisa.
O grande mestre, o grande professor, formado aos pés de Gamaliel, vai ter que receber uma imposição de mãos de um leigo. Não subestime as pessoas que Deus vai enviar para você, porque às vezes Deus manda presentes em embrulhos estranhos. Solteiros. Simplesmente desamarre as fitas, abra o presente. Mas também não está em liquidação não, viu? Não está assim tão desesperado não. Eles tinham uma conexão, diga conexão. Eles estavam no mesmo canal, na mesma página, no mesmo propósito. E o que eles precisavam era de um alinhamento. Porque o que um apóstolo faz? Um apóstolo sobe a montanha e ele vê o modelo. É isso que Moisés faz. Moisés viu as plantas, o blueprint, dá para entender assim? Os desenhos do que ele tinha que trazer do céu para a terra. Ele viu o modelo do tabernáculo e Deus falou para ele detalhes de como ele deveria fazer. E foi ali, provavelmente, naqueles 40 dias em cima do Monte Sinai, que ele viu a criação e depois escreveu o livro de Gênesis. Quantos estão comigo aqui hoje? Então Moisés viu o modelo do céu para trazer para a terra. É isso que um ministério genuinamente apostólico faz. Ele vê o céu e traz para a terra. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Venha o teu reino. É o que João, no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, vê. Diz que João está em cima de uma montanha, ok? Lá em Apocalipse, e ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. João, como Moisés, está em cima do monte, e ele vê o modelo de construir uma cidade, uma comunidade. A igreja, a noiva de Jesus, vai aparecer como uma cidade, como uma comunidade. É isso que nós estamos construindo, uma comunidade. Eu acho que alguns pegaram. Então o que um apóstolo faz? Ele dá forma à realidade. Um povo apostólico dá forma à realidade. Então a miséria vai se dobrar diante da exuberância do favor divino na sua vida. Então a doença não vai te matar, não vai te levar, você vai viver os seus dias. O Salmo 128 diz, você vai viver para ver os filhos dos seus filhos crescerem. O Salmo 91 diz, saciar-te-ei com longevidade e mostrar-te-ei a minha salvação. Ei, não morrerás, antes viverás para dar testemunho do Senhor. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui, que o inimigo está tentando soprar no seu ouvido uma mentira. Ele veio roubar, matar e destruir, está tentando te convencer de algo, mas Jesus está dizendo para você, ei, eu vim te dar uma vida abundante. Onde eu estava? O poder de performar, de dar forma, de modelar, é dado a essa gente. Quando Jesus fala à igreja de Éfeso, conheço o teu labor, e o labor ali, a palavra significa entortar metais. É como um artesão com uma bigorna entorta metais. Seu chamado é entortar a realidade, é modificar a realidade. Você é um arquiteto cultural. Os ventos, as tempestades, as crises, as dificuldades, a pobreza, a doença, todas essas coisas estão submetidas a você, que é o homem que os times, o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, sobre seus pés tudo lhe puseste. Diga para o seu irmão, você é a autoridade. Você não se vê ainda assim? Você é a autoridade. É por isso que quando o diabo manifesta, você pode dizer, ei, aqui sou eu que mando, você fica quieta. É claro que a mulher vai falar que é isso, que ela nem na sua casa. Eu contei essa história lá em Éfeso. Disse que o sujeito chegou no céu, aí tinha uma fila enorme, ele perguntou, que fila é essa? Essa aqui é a fila dos homens que a mulher manda neles. O que é isso? Aí olhou para uma fila, só tinha um cara, aí falou, vou lá naquela, que é mais fácil.
E aí, o que você está fazendo aqui? Que fila é essa? Não sei, minha mulher que me mandou ficar aqui. Mas como você choca a realidade? Vê, João o Batista, o profeta. Então nós temos aqui apostólico e profético, porque eles andam juntos. João, o que vieste a ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas, ou um caniço agitado pelo vento? Não, você não veio ver uma coisa instável, que fica se movendo e se mexendo com qualquer vento. Você veio ver um profeta, mais duro do que a dureza, mais selvagem do que a selva. Você veio ver o maior nascido de mulher. Está falando de alguém que dá forma à realidade. Salmo 84, 85, eu não sei quando a gente passa os anos. Um homem com o coração aplanado, quando passa pelo vale das lágrimas, o torna em um manancial. Esse vale é o vale de Baca. É o vale, provavelmente é o mesmo lugar onde Paulo caiu lá, diante daquela luz que ofuscou os seus olhos. É o vale infértil, é o vale seco. E o que a Bíblia diz? Que um homem com coração reto passa no vale da escuridão, da infertilidade e das lágrimas, e modifica a essência, o elemento que foi lhe dado se transforma em um manancial. Ele pega lágrimas e transforma em um manancial. É isso que nós fazemos, senhora e senhores. Nós damos significados aos absurdos. Qualquer coisa na sua vida está se conectando agora para se tornar uma coisa favorável a você. Eu acho que você não entendeu nada. Eu acho que aqui o pessoal aqui vai entender. Qualquer coisa que aconteceu na sua vida, Deus está ligando os pontos. Deus está indo no futuro agora para ligar os pontos, para que qualquer coisa se torne favorável a você, segundo a promessa que Ele fez, que Ele faz fazer prosperar cada coisa. Ele torna em bem para aqueles que o amam. Deus é capaz de fazer aquela coisa, pensa naquela coisa ruim, dê um sorriso gostoso assim, porque Deus vai pegar esse negócio e vai transformar. É como diz o T.D. Jakes: Deus pode fazer de qualquer bagunça uma mensagem, Deus pode fazer de qualquer coisa ruim um testemunho. Deus vai pegar as coisas loucas da sua vida e vai transformar numa história incrível de superação. Me ajuda aí. Eu já estou contando com isso, eu já estou indo para o futuro sabendo que Deus está trabalhando. Eu já vi Deus fazendo isso, eu já vi Deus entrando no futuro e mexendo com as variáveis. Ele é especialista em mexer nas coisas para favorecer os seus filhos. Ei, uma onda de favor está chegando sobre a sua casa, uma onda de favor está chegando sobre a sua família. Graça é o teu nome, o nome dessa estação para você é graça, e existe um avanço com o seu nome escrito. Ei, você não estava aqui na primeira mensagem não, que a sua linguagem corporal não está me inspirando. Se eu fosse olhar para você, eu não ia nem pregar. Lá na igreja eu mando ficar de pé e dar um glória a Deus. Aqui eu não estou tão íntimo assim ainda. Então, há muita teologia sobre a palavra de Deus, mas pouco nos foi ensinado sobre a voz de Deus. Foi a voz do Senhor chamando João para cima que o arrebatou até a sala do trono. Sobe aqui. Essa voz levou João, como Moisés, ao topo de uma montanha, onde ele viu o plano de Deus. Ele viu o céu, que devia ser manifesto na terra. A voz leva você ao topo da montanha do seu destino. A voz é o que causa o abalo do inferno e da terra. Como diz Ageu e depois o autor Hebreus, aquele cuja voz abalou. A voz abalou. Então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É a voz do Senhor que troveja sobre as águas. É a voz do Senhor que faz rugir do céu o leão.
Senhoras e senhores, o leão vai rugir no Brasil, e o Brasil vai ouvir a sua voz. Se quiserdes e ouvirdes a minha voz, ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você tem que subir a esse lugar para ouvir a voz e dar a ela um som físico, audível, perceptível. Um jovem pastor me mandou uma mensagem. Eu recebo todos os dias um tipo de mensagem dessa, e ele me disse: eu sou um jovem pastor, estou começando o ministério, qual seria o primeiro conselho que você me daria? Eu disse: pega-se a Bíblia, segura a Bíblia, dorme com ela abraçada, ama a Bíblia, fica com a Bíblia, segura a Bíblia, não deixa ninguém relativizar o que está escrito. Ela é tão inspirada que até a capa dela fica radioativa. É isso que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos streamings do Netflix ou dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e fará prosperar o seu caminho, e tudo o que fizer será bem sucedido. Os ímpios não serão assim. E é o que diz Deus para Josué: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Não tem ninguém para profetizar para mim. Profetiza para você mesmo. Declare em voz alta a palavra, confesse a palavra para você, diga para você o que você precisa acreditar, como dizia Erasmo de Roterdã: se não tem ninguém que te elogia, elogia-te a ti mesmo. Vai na frente do espelho. Quantos estão comigo aqui hoje? Deus disse: Josué, dê voz à minha palavra. Olha para o seu irmão e diga: dê voz à palavra de Deus. Uma igreja apostólica tem uma voz, e Deus quer qualificar a sua igreja para ser sua voz. Quando Deus chamou um jovem profeta chamado Jeremias, ele disse: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Que forte isso. Deus põe as palavras dele na nossa boca. Olha aí que hoje eu te constituo, e olha o que vai acontecer sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares. A minha palavra na sua boca vai arrancar, vai derrubar, vai destruir, vai arruinar, e também vai edificar e vai plantar. É aquele menino que morre, e Elias está ali e fala assim: volta para viver, porque minha reputação está em risco. E a mulher chega para Elias e diz: agora vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. A palavra de Deus na sua boca é a verdade. A palavra de Deus na sua boca é a verdade. Então, diz a Bíblia, o profeta Joel: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Ele diz: porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Ele está dizendo a mesma coisa. O Senhor está levantando a voz, e no meio dessa babel de vozes, o Senhor profere a sua voz. O céu quer qualificar pessoas para serem a sua voz. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Deus quer que você dê voz à sua palavra, e não dê voz aos seus medos. Deus quer que você dê voz à sua palavra, e não dê voz aos boatos que você ouviu, que não foram comprovados, as fofocas sobre os outros e as mentiras de Satanás. As pessoas me procuram para me pronunciar, eu não tenho nada a dizer a respeito, não sei. Deixa o mundo girar e a gente vai saber quem está certo. Eu gosto dessa coisa do mundo girar. E você? A semente que você está plantando hoje, a gente nem sabe, mas a gente vai saber daqui a alguns anos, porque o futuro vai mostrar as sementes que nós plantamos. Então você está aqui para falar a sua palavra,
Como Josué, não cesse de falar. Como Jeremias, eu pus as minhas palavras na sua boca. E como Ezequiel, Deus aparece para Ezequiel no meio de um vale de ossos secos e pergunta para ele: ei, você está vendo esse vale de ossos secos? Podem eles reviver, Ezequiel? Ezequiel, inteligente, fala: Senhor, é o Senhor quem sabe. Então ele diz: sabe de uma coisa, Ezequiel? Eu estou aqui no céu, e o princípio é, para profetizar na terra tem que ter um corpo humano, e é por isso que meu filho vai se encarnar. E depois que ele se encarnar, o problema do diabo vai aumentar, porque ele vai ter milhões que vão dar voz à minha palavra, como você agora profetiza sobre esse vale de ossos, que eles tenham vida, e que o Espírito sopre dos quatro cantos, e que venham nervos, que venham sangue, que venham músculos, que se ajuste, que no meio do caos a ordem se estabeleça, e que toda derrota se transforme em um grande triunfo. Estou me esgoelhando aqui para você ficar com os braços cruzados. Eu não veio aqui assistir um culto, você veio aqui participar do culto. Você veio aqui subir em cima da cadeira, plantar a bananeira, gritar aleluia, glória a Deus. Está melhorando. Profetiza no meio do vale de ossos secos. O céu está qualificando uma igreja para ser sua porta-voz. Então escute a sua voz, mova-se em direção à sua voz, pague o preço para ser a sua voz. Agora esse texto eu queria que você colocasse no Salmo 103 verso 20, tem como colocar? Salmo 103 verso 20, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que os anjos estão preparados para ouvir a voz da sua palavra em sua boca, e estão prontos para obedecer. Eu normalmente não falo com anjos, para anjos fazer nada. Eu falo com o chefe deles. Quantos estão comigo? E quando eu falo a palavra do chefe, e os anjos gostam de mim, e eu gosto deles. Eu não gosto de todos, né? Tem uns que não dá para... É que nem aquela história, a gente estava jogando futebol, um fulano gritou: os anjos estão jogando do nosso lado. Aí um outro gritou: só um terço. Tem gente que tem delay aqui, né? Não se preocupa, essa coisa também acontece em Brasília. Chega lá em casa assim, é isso. Dá para aparecer aí o Salmo 103, verso 20, olha o que diz, cadê? Dos lados, o que diz aí? Olha o que diz: bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos. Olha só, obedecendo a voz da sua palavra. Quantos querem dar voz à sua palavra hoje? No momento em que você dá voz à palavra de Deus, os anjos entram em ação, em movimento para atuar, para cumprir a palavra que Deus disse, e que você está dando eco, reverberação a ela. Agora Satanás está muito afim de pegar uma palavrinha sua, para você liberar uma palavra para cumprir ela. E tem gente que fala assim: eu não falei. É isso aí. Tem um texto que está me acompanhando nos últimos anos, eu sinto que é o fim de um ciclo. Alguns textos vão permanecer, mas o princípio é uma coisa que Deus faz a fim de nos orientar, de nos nortear para uma estação. Entenda que a vida não é dividida entre anos, mas entre ciclos. Deus se move em ciclos, e há inícios e fins de ciclos. Eu vim aqui hoje de Brasília para anunciar um novo ciclo, o fim de um ciclo e um novo ciclo em muitas pessoas que estão aqui hoje. Se você sabe, eu estou falando com você. Se você não sabe, é porque eu não estou falando com você. Talvez você vai saber. Mas Isaías capítulo 51, verso 12, é um texto que tem me acompanhado desde 2017, 18, que foi quando Deus pela primeira vez ativou. Você sabe quando o texto salta assim, quando ele ganha contornos, ele entra em negrito, quando ele queima assim dentro de você, e você sabe que aquela é a palavra procedente da boca de Deus? Acontece com você também?
Ainda bem que eu não estou sozinho. Ufa. E diz assim: eu, o Senhor, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor? Você sabe o que Deus está dizendo? Para você ter medo, você tem que esquecer quem eu sou. Anybody home? Alguém em casa? Para você ter medo, você tem que se esquecer o que Deus prometeu e como Ele é capaz de cumprir o que Ele te disse. Portanto, não duvide no escuro do que Deus lhe falou na luz. Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Veja que é a mesma coisa do Salmo 46, que ele faz a guerra cessar, mas antes disso os montes se lançam no meio dos mares, as águas espumejam e tumultuam, e ele diz: aquietai-vos. A grande chave é encontrar um lugar de quietude, de paz em minha presença, para ouvir o que eu tenho para dizer. Ponho as minhas palavras na tua boca. Aí o profético, quer saber o que é profético? É isso aqui. E o profético é o quê? Quão numerosa a soma dos teus pensamentos, se os contasse excederiam os grãos de areia. O ministério profético é pegar um pensamento de Deus e dar para uma pessoa. Mas sinto dizer que tem uns profetas malucos que estão pegando os pensamentos do diabo e dando para as pessoas. O ministério profético é falar: olha, Deus tem um pensamento sobre você, e não é um pensamento de morte, não é um pensamento de mal. Ponho as minhas palavras na tua boca, e eu te protejo com a sombra da minha mão, e eu posso testemunhar o quanto que Ele é fiel para me proteger todo esse tempo. Eu estava lá na Bethel, anos atrás, e aí um dos meus amigos lá, o David, falou: rapaz, eu te vi no meio de um tiroteio, você se desviando das balas. Não era nada literal, tá bom? É que quando você sobe na montanha, você fica visível, você tem uma voz. Mas o que um profeta faz, ou um apóstolo faz, ele também sofre perseguição. É isso que acontece. Eu estava lá em Icônia. Icônia é a antiga Icônio. Paulo foi lá, pregou o evangelho, os judeus armaram contra ele, ele foi para Listra, chegou em Listra, eles bateram tanto de Paulo, que o deixaram lá como morto, depois de tê-lo apedrejado. Paulo não podia estar na vontade de Deus, ser apedrejado e dado como morto. Claro que estava na vontade de Deus, porque ele disse: importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Ser apedrejado, ser acusado, ser caluniado, ser difamado, faz parte do chamado de um apóstolo. Então, se você vai para a chuva, prepare-se. Você tem que ter casca grossa, estrutura, para não falar assim: por quê? E o que Paulo fala? Leva umas pedradas, fica como morto, volta para o mesmo lugar onde apanhou e vai pregar de novo. Eu gosto desse cara. Quando chegar lá, eu sei que ele está querendo me ver, mas eu também estou querendo ver ele. Não entendeu nada, né? É que a gente tem esse discurso, né? Que os profetas, Paulo, Pedro, todo mundo está lá, e a gente quer vê-lo, eles estão querendo me ver. Eu não entendi, eu acho que você não entendeu nada. Eu acho que tem que terminar, pastores. Eu acho que está bom. Se for por aquele ali, eu acho que tem que terminar. Eu estou dando agora um curso de liturgia. Falar por que a gente faz como acionar os princípios para poder ter a presença de Deus e se submeter a ela. E um dos grandes princípios de retórica, de falar em público, é você nunca olhar para quem não te inspira. Então, se eu não olhar para você, é porque você não está me inspirando. Lá na igreja eu começo: me inspira aí, começa a me inspirar. E olha só,
eu ponho as minhas palavras na tua boca, te protejo com a sombra da minha destra para estender novos céus e fundar uma nova terra. E diga, Sião, tu és o meu povo. Deus está dizendo, eu vou criar um novo céu e uma nova terra com as palavras que eu pus na tua boca. Eu vou criar mundos quando o Espírito Santo se move, como se moveu agora há pouco aqui, com esse ministério de louvor consagrado, de gente séria, que chegou aqui pronta para ministrar a Deus. Dá uma salva de palmas para o ministério de louvor. Toda vez que o Espírito Santo se move, é porque nós temos que dar ordem ao caos. Ele vai colocar as coisas em perspectiva, né? Vamos falar isso lá em Brasília. Hoje a gente vai mandar umas ordens lá para Brasília. Quantos querem mandar umas ordens lá para Brasília? E por fim, para terminar, deixa eu correr aqui só para finalizar isso aqui. Quando Josué foi instruído a seguir em frente, ele recebeu uma ordem: em todos os lugares que pisar a planta do teu pé, eu já te dei. Diga para o seu irmão, para onde você vai já lhe foi dado. Não, olha para o outro irmão, acho que ele tem mais fé que o outro. Fala assim, para onde você vai já lhe foi dado. Não, eu vou mudar, vou falar a mesma coisa de modo diferente. Ele já lhe deu os lugares que você ocupará. Esses dias lá em Brasília eu entrei num lugar que cabe 20 mil pessoas. Eu olhei para aquilo, eu falei, isso aqui é o retrato do meu futuro. Mas, às vezes você começa a patinar, escorregar, andar em círculos. De novo aqui. Tem gente que assim, eu já vi essa paisagem. De novo aqui. A mesma luta financeira, as mesmas brigas com o casal, os mesmos problemas de saúde, as mesmas dívidas, as mesmas batalhas, repetindo fases. Quantos aqui repetiram o ano na escola? Não, levanta a mão. Fez a prova, reprovou, volta para fazer de novo. A grande tragédia da vida de um homem é ficar preso em ciclos. É Gideão sendo roubado, e quem aparece, o nome de Deus quando aparece sempre é importante. Eu sou Yahvé Shalom, vai e liberta o meu povo. 7 anos se findaram um ciclo, e era hora de ir para cima, cair de pau em cima dos midianitas. Eu vim aqui anunciar a você o fim de um ciclo, o começo de algo novo na sua vida. Se essa palavra é para você, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu quero orar por você. Se você sabe que você foi chamado para romper algo, que você se sente preso talvez, que você não tem força para romper, que você está meio deslocado em ciclos intermináveis de guerra, eu vim aqui anunciar o fim de uma fase, de uma estação de dívida, de doença, de opressão, de calúnias, de mentiras, de pesadelos, de enfermidades, de toxicidade na alma, de amargura, de ódio, de intriga, de inveja, de crises familiares, de crises com os filhos, de problemas econômicos, de insatisfação, de depressão,
Você abrigou uma mentira no seu coração, e nós viemos aqui quebrar isso hoje. Nós viemos dizer que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas ele não tem permissão para fazer isso na sua vida. Você não está assinando embaixo em termos e condições de Satanás. Você está dizendo não, você está quebrando um acordo hoje. Quantos querem quebrar qualquer acordo silencioso? Porque o acordo é silencioso. Você simplesmente aceitou menos, você aceitou abaixo, você aceitou aquém, você aceitou viver uma vida miserável. Isso foi uma concessão, isso foi uma permissão, isso foi uma negociação que você fez. Mas hoje você vai dar o seu grito e vai dizer: não, eu quebro o acordo com a morte, eu quebro o acordo com a dívida, eu quebro o acordo com a miséria, eu quebro o acordo com o divórcio, eu quebro o acordo com o medo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a buscar essa frequência, ela vai te acessar. Comece a acessar esse lugar, porque esse lugar vai chegar até você. E depois você vai dar voz à sua liberdade. Depois você vai dar voz, a palavra de Deus na sua boca vai se tornar o instrumento, o elemento, as ferramentas que os anjos vão usar para ir contra os inimigos da sua alma, contra os inimigos que querem lhe fazer perder. Pai, hoje, muito obrigado por esse povo, cada um deles, cada mulher, cada homem, cada filho, cada filha, cada mãe, cada pai, cada ministro, cada santo, cada pessoa que busca algo mais, que quer sair do marasmo, da pasmaceira, de uma vida sem impacto, e que precisa de um empurrão, simplesmente de um toque teu. Hoje nós dizemos o Salmo 124: quebrou-se o laço, quebrou-se o laço, quebrou-se o laço. Desfaz os nós hoje, desfaz as amarras agora, desfaz as prisões, quebra os grilhões agora que prendem, que seguram, que sustentam altares de iniquidade, de falta de perdão, de amargura, que sustentam ódio, que disseminam intriga e divisão na família. Nós quebramos o espírito de miséria, o devorador, e nós ordenamos: solta o dinheiro dessas pessoas, solta os contratos, solta os negócios, solta as empresas, solta as famílias. Nós ordenamos: solta Satanás, em nome de Jesus, solta os recursos, e nós liberamos palavras para que venha o dinheiro, as finanças apostólicas, os recursos para premiar uma nova estação de abundância, de sobejamento. As eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do mosto, do azeite e do vinho. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Levante as suas mãos hoje, levante as suas mãos, profetiza, filho do homem. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
todo medo desaparecer, descendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero dizer algumas coisas que vão acontecer na sua vida nos próximos dias. Deus disse para Jeremias: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ele diz: o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Algumas coisas vão ser sinalizações para você profetizar. Algumas coisas vão aparecer para que você diga a palavra, para que você sentencie o mal, para que ele se seque. Você dá forma à realidade. Você é o homem com o coração aplanado, que faz do vale das lágrimas um manancial. E algumas pessoas vão vir te ajudar. Deus está mandando reforço para você, e elas vão concordar com você acerca desses sonhos. E você tem que achar o seu Ananias. Maria, você tem que achar a sua Isabel. A sua Isabel, que as suas entranhas se mexem quando te encontram. Tem alguém que as suas entranhas se mexem quando você a encontra? Ache a sua Isabel e dê as mãos para ela e profetize as coisas que você quer ver se manifestar. Declare o futuro, declare as promessas, dê voz à palavra de Deus e sentencie todo poder maligno que luta contra você. E hoje nós já fazemos isso aqui. Nós declaramos que as forças espirituais que vieram por um caminho contra nós estão fugindo agora por 7 caminhos. Nós declaramos que aquele que se levanta contra nós está caindo diante de nós. Nós declaramos que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós declaramos que todo movimento contra nós se torna infértil, proibido, e dizemos às forças da maldade que recuem agora. E nós liberamos em nome de Jesus uma palavra de ordem, de florescimento, das sementes que os pais e avós e bisavós, tataravós semearam no Evangelho. Que a herança de 1000 gerações floresça, conforme a promessa de que eu faço misericórdia de até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Que a obediência de 1000 gerações venha sobre você. Que a obediência e o amor de 1000 gerações venha sobre você esses dias. Que você transite para um novo tempo, rompendo um ciclo, rompendo uma estação e entrando em um outro tempo emocional, frutífero, familiar, saúde, relacional. Que você se conecte às pessoas do seu destino, que você tenha a energia e a força para viver dias poderosos e dias frutíferos. Que você tenha recursos e finanças para executar o seu chamado aqui nessa vida. Nós liberamos sobre você uma onda, um tsunami de favor da parte dos céus. Venha o teu reino, faça-se aqui na terra como nos céus. Levante as suas mãos, adore por um instante e libere palavras essa tarde. Libere palavras essa tarde. Libere palavras esse dia. Libere palavras. Dê voz à palavra de Deus. Dê voz ao que Deus quer dizer sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre o seu ministério.